Agora, trocando de pato pra pata, né? Gostaria de conversar com você sobre a questão da dublagem, né? Ah, sim. Que eu sei, uma vez quando a gente conversou, é claro, fora dos bastidores, né? Sim. Você também chegou a fazer diversas pontas a um grandíssimo mestre, Elcio Sodré. Você tem Sim. alguma curiosidade, alguma coisa interessante que você pode contar? Olha, eu diria que o Elcio, ele é um dos caras mais sérios e ao mesmo tempo brincalhões que eu já conheci na vida. Ele tem os dois extremos e ele consegue usar isso, assim, com maestria. Tipo, como que eu posso explicar melhor, ó? Por exemplo, teve uma gravação, né, que ele viu que eu tava com dificuldade e tal, né? Então ele chegou e falou: ó, faz o seguinte, pensa nisso, 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 porque você vai entrar no personagem, né? Mas não pode ser interpretado porque isso é quando tiver Shakespeare, você tem que ser natural. Ele vai dando as dicas na hora, assim, porque ele já sabe o que ele quer naquele personagem, ele já assistiu aquele episódio e tal, né? E por isso que ele me escolheu pra aquele personagem, então ele já sabe o que explicar. Aí se ele viu, putz, tá faltando alguma coisa, ou então, está muito longe do microfone e tal, e vai dando todas as dicas. Alguns diretores são meio chatos do tipo, você já tem que saber. Mas tem outros diretores que vão dando a dica, ou então vão falando, meu, faz assim, pensa, sei lá, o seu cachorro morreu, então faz a voz de choro, sabe? Mas coisa meio assim. Muitas vezes o diretor acaba sacando logo qual é a direção para cada ator de uma forma diferente. No caso do Elcio, foi até engraçado porque a gente tava gravando coisa do estilo Discovery, History, sabe? Estilo documentário. E eu tinha que fazer a voz de dois policiais diferentes, né? Em 2 episódios lá de uma série. Aí, em um, tinha que fazer voz de malandrão, tal, assim. Só que não podia parecer que eu tava sendo fake. Enquanto isso, o outro tinha que fazer uma voz de macho mesmo, sabe? Um negócio... Ih, eu sou forte, sai pra lá, malandro, sabe? Aí, beleza. E aí, ele brinca com a gente, né? Principalmente porque tem aquelas... a coisa, tipo, você não pode interpretar, mas também não pode deixar de ser interpretado, né? Por assim dizer. Então, você tem que ser um bom ator, né? A arte da dublagem é a mais difícil que existe, né? Ator de teatro, ator de TV, ator de cinema, pode até ser difícil, mas não é tanto. Agora, por exemplo, a Aracy Banabanian, por exemplo, e a própria Fernanda Montenegro, elas duas, eu já soube do caso em que elas foram fazer a voz dela em alguma dublagem e tal, e elas duas falaram praticamente a mesma opinião em palavras diferentes, mas disseram que o trabalho de dublagem, elas, tipo, elas tiram o chapéu e batem palmas pra cada um dos dubladores, porque é um dos trabalhos mais difíceis que elas já fizeram na vida. Aí quando elas falam isso e eu vejo que eu tô entrando justo nesse mundo, então assim, realmente, eu tô me esforçando, né? E acho que acabou a bateria da câmera aqui. Acho que essa parte vai ter que ficar só foto. Ai, meu Deus. Não, então, vou continuar só no áudio, então. Ok. Né? Aí o que acontece? No caso da a dublagem com o Elcio, né? Pô, ele me ajudou muito ali. Ele deu a chance quando praticamente nenhum lugar tava querendo dar chance. Então, assim, ele viu que eu tava com vontade mesmo de entrar nesse mundo, de aprender. Então ele chegou e falou, meu, deixa eu ouvir sua voz. Aí eu falei, eu tenho algumas coisas de fandub que eu fiz. Aí ele falou, você é fanduber? Eu, sim. E aí ele perguntou, e você tem DRT? Aí eu, sim, eu tenho DRT já faz 3, 4 anos e tá difícil eu entrar em qualquer casa de dublagem. Aí ele falou, tem algumas que é meio difícil mesmo de entrar. Mas vamos fazer o seguinte, manda alguma coisa gravada sua aí, que você já fez de fandub, que eu dou uma olhada. Ele achou interessante, assim, ele falou, seguinte, vem pra cá, tal dia e tal horário, né, que aí você vai ter estágio aqui. Pronto, ele já marcou o estágio pra mim, fui lá, assisti como que ele dirige, vi as pessoas sendo dirigidas, vi gente com dificuldade, gente sem dificuldade, conheci novos dubladores, alguns antigos que eu já sempre quis conhecer e nunca vi na vida, né. Foi um meio curioso, eu conheci o Mauro Ramos assim, inclusive, lá na DPN mesmo, né, revi o Gilberto Baroli, que eu via em vários eventos antigamente, né, e aí vendo como é o trabalho, assim, é cansativo pro diretor e principalmente pro técnico de som, né, e o dublador, ele tem aquele tempo, tipo, às vezes é 15 minutos, meia hora, 1 hora, aí tá contando o tempo deles, a cada, sei lá, a cada 1 ou 2 segundos que a pessoa perde, que ela errou e não tentou consertar na hora,
pode ser alguns 100, 200 reais que tá perdendo a casa de dublagem nisso. Porque vai ter que, né, ter um gasto maior para consertar tudo isso. Então, assim, realmente, cada segundo vale muito mais do que simples 10, 20 centavos da vida. Então, por isso, o dublador ele tem que treinar muito. Né? E isso é uma coisa curiosa, que o próprio Elcio, o Figueira Júnior me falam sempre, é que o melhor jeito de treinar é trabalhando. Né? Então, a gente tem que se esforçar. Né? E vida de dublador não é fácil. Primeiros 5, 7 anos é quando ainda não é considerado dublador, ainda é iniciante, ainda é, sabe, né, o calouro, por assim dizer. Quando passou esses 5, 7 anos que você já está trabalhando, aí começa realmente a aparecer trabalhos bons, bastante trabalho, assim, né? São salvas exceções, tipo o Guilherme Briggs, que conseguiu trabalhos grandes logo de cara, assim, mas é porque são, como eles chamam, os gênios da dublagem, que já começaram com muita facilidade. Né? Então não é só ter o contato, é também saber trabalhar. Né? Por exemplo, tem aquele negócio de colocar na boquinha, né? Falar no tempo certo, a respiração certa, conseguir passar pela voz, né? Qual é o sentimento da pessoa. Essa é uma arte muito mais difícil do que o corporal. No teatro o corpo tem que ser o grande, a voz tem que ser alta. Na TV você pode mostrar menos o corpo e tal, mas não precisa ser tão artificial. Aí a voz você pode falar um pouco mais baixo porque tem microfone. Agora na dublagem, vixi, lá é onde não dá pra você enganar ninguém. É onde a voz tem que mostrar que você tá sentindo aquilo mesmo que você não sinta aquilo. Então assim, por isso que foi uma das coisas que eu corri mais atrás, né? Justamente de aprender a usar a voz. Então assim, eu tô acostumado com locução e é diferente de dublagem. Tô acostumado com, né, apresentação de palco, que é muito diferente da dublagem mesmo, usando a voz e o microfone. Então assim, né, principalmente músico tem muita mais dificuldade do que um ator até para poder dublar. Dando exemplos, Pete e Roger, naquelas histórias lá que todo mundo odiou. Foi justamente porque que, como eles dizem, tem a voz cantada e a voz falada. O que você precisa é falar o natural no seu tom de voz, né? E às vezes ter o caricato quando for pedido, né? E no caso da Pete e do Roger, eles não foram exatamente assim treinados para serem dubladores, eles são músicos. Então aí chega lá, eles vão terminar cantando, eles vão falar com sotaque, coisa que numa dublagem é uma coisa inadmissível. Então assim, pode-se dizer que foi mais pelo nome deles do que outra coisa. Um que foi por nome, mas que se deu bem, porque ele já era ator antes de ficar famoso, era o Supla. Que ele fez o Filho do Máscara, se não me engano ele fez a voz do Loki. Ou era do cara, não lembro agora. Ah, então. Mas aí o que aconteceu? Pô, o Supla, na década de 70, ele já atuava em filmes, sabe? E assim, eu achava que ele era filhinho de papai mesmo e tal. Não, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente, conheci amigos dele próximos e tal. Realmente, ele é um cara que, assim, eu passei a admirar ele depois de ter conhecido quem é por trás das câmeras. Porque, assim, pensa num cara que ao invés de receber o dinheiro da família, ele preferiu, não, eu vou trabalhar por mim mesmo, porque eu não quero dinheiro de corrupção. Ele falava assim pra família. Era muito engraçado. Aí ele foi pros Estados Unidos, ele lavava chão, pintava parede, fazia de tudo mesmo pra pagar as contas. Né? E ele levava a vida de músico barra pop punk, né? Tipo, em paralelo, mas ele não parava. Porque era o que ele queria, o que ele gostava. Né? Ele teve a banda Tóquio junto com o Rick Regis, que é o gago da escolinha do Gugu, Praça é Nossa e tal. Né? E, inclusive, agora vem até uma curiosidade pra vocês aqui, né? Que eu não falei nem no meu canal. Que é justamente o seguinte, eu vou gravar algumas músicas com o Rick Regis, com a banda dele, né? Exclusivamente pra websérie. Né, que ele vai fazer várias participações esse ano. E no ano que vem também. Né, então, quem sabe um dia eu não consigo trazer Carlos Alberto. Né, um da praça já veio. Se eu conseguir mais outros, quem sabe o próprio Carlos Alberto. É um dos objetivos que eu tenho também. Né, porque, tudo bem, não só de gente famosa vai viver meu canal. Eu gosto de colocar o pessoal menor que tem talento pra mostrar quem são eles, pro pessoal conhecer os canais deles também. Tanto que milhões de links em cada descrição de vídeo meu, porque sempre tem as participações, apoios e tal, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, eu ia perguntar sobre isso, né? Você falou, você também é apresentador de eventos e, pelo que eu perceber, você é um showman, né? Sim. É que eu gosto de fazer muitas coisas, né? Então fica difícil eu ficar numa coisa só. Né? Então, por exemplo, o pessoal me conhece muito em eventos, então eu sou chamado direto e tal. Então, assim, aí o que acontece?
Teve a época que eu tocava só com banda, teve a época que eu apresentava cosplay, participava de concurso de karaokê. Então eu gostava muito de estar em cima de um palco, mostrando o meu trabalho, né, fazendo algo diferente, e não só ficando por trás das câmeras, como é o normal, né? Então aí o pessoal começou a ver, gostar e tal. Então é desde a década de 90 que eu tô nisso, quando eu era criança mesmo. Cacetada. Peraí, Pois é. 90? Um momento. 1900, desde os anos 90. Isso. Mas entre 96 e 98, eu tinha meus 5, 6 anos de idade, né? Foi quando eu realmente comecei, fui muito em evento, quando criança, porque meu pai levava em eventos que ele gostava de RPG. Né? E eu fui vestido de Jaspion mesmo quando criança, ficava brincando no evento. Então assim, cosplay é uma coisa antiga, mas, né, o boom mesmo veio agora depois de 2000, 2003, assim. Que aí foi realmente quando todo mundo resolveu fazer. Por exemplo, década de 60, 70, foi quando começaram os cosplays nos Estados Unidos, Japão, tal, foi crescendo aos poucos lá. Aqui no Brasil, assim, o pessoal só no máximo uma festa fantasia por ano e carnaval. Aí o que acontece? Chegou a década de 80, teve uma moça lá acho que era da Abrademe, que ela resolveu fazer o primeiro cosplay do Brasil, oficial, sabe? De diversão mesmo, a pessoa fazer. Antes disso, era pessoas contratadas no máximo. Por exemplo, tem uma mestiça, né, hoje idosa já, que faz cosplay. E ela fez cosplay pra década de 70 contratada. Ela não sabia o que era cosplay na época, mas contrataram pra isso. Agora já alguém fazer o cosplay realmente porque gosta, por ser nerd e tudo mais, foi na década de 80. Então eu conheço essas duas pessoalmente, né, e inclusive tenho amizade com uma delas. Então assim, se for pensar bem, eu conheci a primeira de cada época, né? A primeira contratada, né, pra se vestir de cosplay. Aí depois eu conheci a primeira cosplayer mesmo, né, de cosplay próprio. Né, ela tinha feito uma personagem, se não me engano, de Dragon Ball. Acho que era. Né? Aí é uma coisa curiosa a gente conhecer essas pessoas e ver, né, tipo, o quanto elas mudaram a história do Brasil, não só do cosplay, né? E assim, aí beleza, e tipo, de repente eu fui um dos mais antigos cosplayers aqui da década, né, do 90, 2000, né? Só que quando chegou todo mundo fazendo, eu não sabia o que era mais o cosplay, porque eu nunca tinha ouvido falar o termo cosplay, né? Por exemplo, em 98 eu tinha meus 6 anos de idade, né, aproximadamente, assim, 98 foi quando eu fui num evento que o Takashi, dono da Yamato, tava cantando num karaokê. Nessa época, nem ele nem o Peixoto tinham eventos ainda. É uma coisa engraçada, né? Porque o Sérgio Peixoto foi um dos pioneiros. Ele criou a Animecon, né? Ele participou do Anima ABC, né, na organização dos primeiros 4 ou 5, se não me engano. Então, assim, eu vivi de perto, né, o começo dos eventos mesmo de anime. Antes tinha só os de RPG, né, e os de quadrinhos. Aí de repente começou a ter os de animação japonesa e tal. Né, o de cultura japonesa já tem há muito tempo. Agora de animação, de filmes e séries, quem começaram assim, desde o começo foi o pessoal da Abrademe. Aí depois já veio o Peixoto com o Animecon. E de repente você vê o Anime Friends que já chegou estourando a boca do balão logo de cara. Em 2003 teve o primeiro Anime Friends, né, que foi lá no Madre Cabrini, na Vila Mariana, né? Aí o segundo eles já mudaram pro Espaço das Américas, o terceiro já foi pra Uni Santana e foi mudando de lugar até estar onde está hoje, né? Então assim, eu vivi todas essas épocas, então assim, eu meio que prestava atenção em tudo. Tanto o lado divertido, que todo mundo via, quanto o lado atrás dos bastidores. Eu via até os erros de cada um, não só os acertos, né? E assim, eu já tentei fazer eventos, só que é muita dor de cabeça pra quase nada de lucro, né? Geralmente demora tipo 3, 4 eventos diferentes, ou anos até, pra você começar a ter lucro. Primeiro você já tem que ter muito dinheiro pra só ir gastando. Então, deixo pra eles isso, a parte de organizar eventos, e eu fico só com uma atração mesmo, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, né? Tipo, ser um dublador convidado, um músico pra tocar lá, sabe? Ou até mesmo um cosplayer convidado pra fazer uma apresentação junto com a galera. Porque assim, eu gosto de me divertir e divertir a galera, né? Então, aí entra a parte do showman, eu faço um pouco de tudo ali, né? Seja música, seja brincadeira, seja um quiz, né, gincana. Então assim, eu gosto de trazer a diversão, né, praticamente. Interessante.
Em outras palavras, que aquilo. Eu já sou testemunha há muitos e muitos e muitos, muitos anos, né? Sim. Desde 2007 que comecei a frequentar esses eventos Isso. e eu fico surpreso, vamos dizer assim, porque com pouco tempo de vida, né? Você já, vamos dizer assim, já tá encruzilhado nesse universo. Sim. E uma coisa que eu acho interessante, né, pelo que você apontou aqui, e eu já vi, né? Você veio de uma vez de cosplay de Mario, né? Sim. Mario, agora há pouco no UPBC que teve esse ano, foi Gomes da família Addams, um clássico. Sim. E, nossa, eu fico surpreso como que você consegue administrar isso, né? Eu fico me perguntando como é que você consegue, né, trabalhar com tantas atividades de uma forma que você consiga se sentir bem, não sobrecarregado, mas sim totalmente, sabe? Sim. Não, então, é que, por exemplo, tem aquele negócio da hiperatividade da pessoa junto de organização. Bom, em certo ponto eu sou um pouco desorganizado para algumas coisas, mas eu consigo administrar meu tempo para essas coisas todas. Por exemplo, no caso cosplay. Cosplay eu dependo de quando vai ter o evento. Às vezes eu uso algum cosplay que eu já tenho, outras vezes eu tenho ideia em cima da hora, tem alguma peça de roupa que dá pra eu costurar, emendar com outra pra fazer aquele cosplay. E assim nascem os cosplays que eu uso. Alguns, né? Teve uma época que inclusive eu levei tão a sério o cosplay, mas tão a sério, que o negócio, sei lá, quase pirei, né? Porque era toda hora o pessoal me chamava pra trocentos grupos. Então teve o primeiro Anima ABC como um bom exemplo. Eu fui entrevistado pro jornal São Paulo Shimbun por causa disso, inclusive. Eu era o único cara que na apresentação individual apresentou 7 cosplays seguidos. Eu saía do palco e já entrava com outro cosplay pronto. Então eu já, ia pra trás do palco enquanto eles falavam: olha, esse foi tal personagem. E agora com vocês vem tal personagem. Já tô trocado, já indo pro outro lado do palco. Então assim, era mais ou menos isso. Eu tava vestido de Mupp, jogava pra cima a roupa, por dentro eu já tava com outra roupa. Fazia a apresentação, ia lá atrás, tirava uma peça, colocava a outra, já era o terceiro cosplay. Né? E aí depois que terminou os individuais, ainda fiz 3 grupos. Né? Um deles era a brincadeira do Mupp do Zodíaco contra o Mestre Ares na saga do Hades, né? Do Suco Hades. Essa piada foi em 2004, assim, a sensação do momento. Que foi até engraçado. Né? Agora, você vê, o mundo vai girando, o tempo vai passando, mas mesmo assim a essência fica com a gente. Né? Independente de eu ter feito muitos cosplay numa época e na outra não fazer quase nada, né? Agora eu tô voltando a fazer cosplay, tô começando a trabalhar firme na dublagem, né? Fazer a websérie. Então assim, aonde eu puder eu tô. É basicamente isso. E, bom, agora uma questão um pouco polêmica, né? Que você disse que também começou como dublador, ou dublador amador, vamos dizer assim. Sim. Em termos mais corretos. Que uma coisa que um amigo meu, Bergos, do canal Bergos The Beast King, ele fala o seguinte, e é uma verdade: a dublagem é uma coisa séria. Não é uma brincadeira, não, é uma coisa séria. Você tem que, tem que ter muito cuidado, e ainda mais que eu também sou outro. É claro, eu não sou ator, mas sou maluco, vamos dizer assim. Eu já sou louco de áudio, já sou louco de cosplay, coisas que tem uma coisa artística, que tem uma essência poderosa, digo, aquela essência, aquela força. Nossa, eu já sou um louco, um apaixonado, um amante do áudio, um amante desses universos todos. Mas aí queria perguntar sobre essa questão: o que você acha disso, da dublagem sem fins lucrativos, ou da fã-dublagem, como alguns preferem chamar? Olha, a fã-dublagem, ela tem aquele negócio peculiar, né? Que nem todo mundo precisa ser ator pra poder dublar. Né? Diferente de um dublador profissional mesmo, que aí precisa ter feito curso, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Muitas vezes você tem aquele negócio de você só achar que dublagem é imitar, sei lá. Só que quando a gente descobre, quando a gente aprende, né, que não é só uma... sabe fazer vozes, ou tem uma voz muito bonita. Não, qualquer um pode ser dublador a partir do momento que ele for um ator mesmo. Então assim, se a pessoa não souber interpretar, ela já não vai conseguir dublar. Né? Se ela não souber o que ela tá fazendo, não souber respirar direito,
na hora certa, ela pode se perder. Né? Então, assim, são coisas que... Assim, com o Fandub, você meio que aprende uma parte do caminho. Só que tem que tomar cuidado com os vícios. Né? O Figueira Júnior mesmo, no curso dele lá no Senac, ele fala muito disso. Que, assim, tem fandubladores, né? Esses fandubs, no caso, que tem a sorte de ter nascido com a bunda virada pra lua. Né? Porque tem aquele negócio igual o Guilherme Briggs. São gênios, né? Tipo, conseguem fazer com facilidade. Né? Encaixar o tempo certo na boca do personagem, fazer a entonação certa. Mas são raridades, mesmo no Fandub. Né? O que você mais vai ver é galera com uma dublagem meio chinfrim na internet. Só que, assim, até tem umas dublagens muito boas. Mas aí vai ver, né? São pessoas ali que são muito fãs de dublagem, que ou já fizeram curso de atuação, ou que o pai de repente era diretor e ensinou o filho um pouco, então o filho tem alguma noção, ou então tem algum primo, tio, vizinho, alguma coisa assim, que trabalha na área, então que dão toques, dão dicas. Então as pessoas vão melhorando se elas realmente querem trabalhar na área, né? E dependendo dos grupos, tem alguns que até os famosos fazem parte de vez em quando para fazer participação especial. Tipo o Guilherme Briggs quando fez, acho que foi o Radamantes, né? Se não me engano. Aí, pô, genial, um cara famoso participar junto com os fãs, né? Só que ao mesmo tempo, tem aquele detalhe que a dublagem é um trabalho, não é apenas brincadeira, como muitos pensam. E aí que complica tudo. Porque, assim, a dublagem, ela vira uma brincadeira quando a pessoa tem tanta facilidade para trabalhar que ela tá se divertindo trabalhando. Né? E, por exemplo, vou jogar o meu caso. Eu tenho dificuldades, grandes dificuldades. Conheço muito dublador bom que tá aí há 20 anos e ainda tem algumas dificuldades. Então, assim, todo mundo tem seus limites. Tem gente que é rápido pra melhorar e tem gente que demora mais. Então, assim, às vezes uma pessoa de nome pode ser que ela só consiga fazer caricato, ela não consiga fazer uma voz dramática, por exemplo. Aí, no mercado, ele raramente vai ser chamado pra coisa dramática, por exemplo. No meu caso, eu tenho alguns problemas ainda de... no caso, por exemplo, para fazer reality show. Mas eu tenho facilidade para fazer o quê? Um Discovery, um History, um desenho animado. Então, assim, tem essas características que são da pessoa ou até da voz da pessoa. Por exemplo, tem uma série nova aí que está sendo dublada, Good Behaviors, eu não sei que nome ficou em português, que assim... o timbre da minha voz lembra muito de um personagem chamado Rob, que é o cara que teve um implante de outro pinto porque ele perdeu o dele. E essa é a maior piada que acontece na série, pelo menos na versão em inglês. Aí eu fui fazer um teste, né, justamente pra essa série. Aí eu nem falei nada, eu já tinha assistido um pouco da série antes, aí o cara falou, pelo seu timbre de voz, eu quero que você faça o teste aqui, página tal, anel tal, pra esse personagem. Na hora que eu falei, putz, é aquele personagem que eu tava pensando na minha voz. Sabe? Então, assim, depois de um tempo trabalhando, né, nisso aí, a gente acaba percebendo algumas coisas, tipo, se a nossa voz serve ou não pra algum tipo de personagem. Por exemplo, o próprio Elcio Sodré, ele fez o Kamen Rider Black, ele fez o Shiryu de Dragão, combinou, casou perfeitamente. Aí, por exemplo, sabe o John Stamos, que é o que faz o tio Jesse da Full House? Né? Então, aí teve uma outra série, acho que foi num desses canais a cabo agora, que ele foi fazer a voz no lugar do outro que fazia. E aí ele falou, putz, eu não gostei muito, mas me contrataram pra esse personagem. Eu ainda acho que pra outro dublador aqui funcionava melhor que o meu e tal. E realmente, quando você assiste, por mais que ele duble bem, não casou tanto a voz com aquele personagem, sabe? Né? E vira e mexe tem muito disso, né? Tipo quando o dublador do Bruce Willis morreu, teve uma dublagem lá que é o Duro de Matar 4.0, que a dublagem matou, foi muito ruim. Aí, de repente, conseguiram pegar o Camilo, né, o que fazia a voz do Ikki de Fênix. A voz dele foi a única que casou legal com o Bruce Willis. A partir daí, ele virou o novo oficial, né, para todos os filmes do Bruce Willis. Então, assim, eu gostei muito. Lembra muito o original que tinha morrido e tal. Então, assim, na dublagem, todo mundo é único, é insubstituível. Tanto que, o Homer Simpson. O cara que tá fazendo a voz agora, que eu esqueci o nome, ele é o terceiro ou quarto dublador do Homer. O segundo, que era o Valdir Santana, foi reconhecido até pelo Matt Groening como o melhor Homer do mundo. E mesmo assim, a Fox foi lá, teve uma briga com ele judicial e tal, por causa de uma época que era por causa dos DVDs, da dublagem e tal, né? E, ao invés de resolverem tudo certinho,
Aí falaram, quer saber? Vamos contratar outro cara aqui com a voz parecida. Todo mundo que assistia a série começou a achar esquisito. O cara demorou uma temporada e meia inteira pra poder ficar com um timbre que combinasse mais com o Homer. Então a dublagem tem muita dessas coisas assim pra ser estudada, resolvida e tal. E é muito pouco tempo pra resolver tudo. O diretor é o que mais sofre também, porque se o trabalho ficar ruim, cai nas costas dele. Então o cara tem que manjar muito. Entendi. É interessante, porque, nossa, é uma coisa complicada. Quem é diretor, né, quem trabalha com direção, essas coisas, tem que ter na verdade, uma experiência. Já Isso. logo de longa data. Foi o que você Exato. me explicou. Só parafraseando, né, Uhum. você tem que lidar com diversos tipos de desafios, escolhas de vozes, escolhas de timbres, sabores. Sabores que eu falo Sim. são aqueles toques que dão aquela voz, aquele boneco, o jeito que o ator precisava, né? A voz original precisava. É exatamente isso. Exato. E pra ser diretor, né, tem um monte de regras, né? Como tudo na vida, tem regras pra poder chegar lá. Por exemplo, pra um dublador ser considerado dublador, a partir do momento que ele começou na área, ele vai pegar 1 ou 2 trabalhos por mês, ganhar seus 200, 400 reais, né? Fazendo vozerio, 3, 5 anéis, né? E tudo bem, não tá errado, né? O pessoal ainda tá testando a voz dele em vozerio, em vozes de fundo, figurantes. Depois de um tempo, aí ele começa a ser chamado para alguns coadjuvantes ou para alguns bifes, que são aquelas frases maiores e tal, né? Pra ver se ele, além de conseguir interpretar direito, ser natural e tal, né? Aí, se ele for bom o suficiente, aí ele começa a ser chamado para protagonista. A partir do momento que o dublador já conseguiu ser protagonista em 3 casas de dublagem diferentes, aí é que ele pode tentar ser diretor. Não adianta ele só trabalhar em uma casa a vida toda. Ele teria que passar como protagonista em 3. E para ser protagonista em cada uma, ele teria que passar por figurante, coadjuvante, etc., até o protagonista. Então, assim, é um trabalho árduo, mas pelo menos para a pessoa chegar até protagonista em 3 casas, o cara teria já pego muita experiência, teria um conhecimento muito grande, então aí ele estaria prestando mais atenção em tudo. Logo, ele estaria um pouco mais preparado para isso. Mas tem muito dublador que prefere não ser diretor, prefere só dublar. Né? Tem outros que gostam da direção, querem ficar um pouco mais sem usar tanto a voz e tal. Né? E tem, por exemplo, tem dubladores muito bons que já querem se aposentar agora e tal, né? Mas mesmo assim, às vezes tem que pegar algum trabalhinho porque o pessoal fica no pé. Não, mas a sua voz é única, ninguém tem a sua voz, não sei o quê. Então fica aquela coisa, né? E tem os dubladores que tem uma voz tão característica, mas tão característica, que ninguém nunca vai fazer igual. Tipo o Nelson Machado, né? Pô, a voz dele é o Kiko. Ele é, sabe, não tem como. Mesmo o ator original, né, o Villagrán, não tendo a mesma voz, o Kiko combinou com a voz dele. Querendo ou não, ele... milhões de personagens, ele fez o Al Pacino, ele fez o Darkwing Duck, ele fez um monte, né? Então Nelson Machado, ele é um patrimônio histórico vivo ainda, né? É uma pena que a gente está numa fase em que muitas das vozes que a gente ouvia das décadas de 70 até 90, 2000, a maioria já está falecendo, está, né, envelhecendo muito, porque infelizmente tem o fator do ser humano, né? Essa é a parte que mais deixa triste. Tem um monte de dublador aí com 80, 90 anos trabalhando ainda, né? E não é só porque trabalha, mas porque tem o amor à arte. E é esse amor à arte que faz com que a dublagem seja boa. Tanto que a dublagem brasileira é considerada a melhor do mundo até hoje. Palavras, é por causa desse fator. Como dizia uma jornalista, a Nancy Gil, eu vi no programa do Raul Gil, uma frase boa que ela pegou. Quando a pessoa tem... Ela pode ter todas as técnicas... Quando o atleta tem todas as técnicas, tem um melhor treinador, e tem tudo, o que ela tem a mais é o que faz toda a diferença, na verdade, é o amor por aquilo que faz. Sim. Então, na verdade, é aquela tesão, aquele paixão. Mesmo que essa pessoa... Por exemplo, eu vou citar meu caso. É verídico isso. Eu tenho uma paixão enorme pelo universo do áudio, uma paixão enorme por todas as coisas que eu tento fazer. Sim. Desde produções audiovisuais, produções de trilha e tudo.
Tá é as mesmas análises. Porque eu gosto sempre de ouvir, sempre pesquisar, tentar pegar referências e misturar, experimentar coisas diferentes para poder criar uma coisa nova. Mas Sim. também faço como se fosse minha última vez na minha vida. Eu sempre falo isso. Quando você tem paixão, você também tem que fazer como se fosse sua última vez. Tudo. Na verdade. Por isso tem que ser sempre especial. Exatamente. E, bom, para poder finalizar nosso bate-papo, né, eu vou fazer um rápido bate-bola, né? Eu vou começar com uma palavra. YouTube. É divertido, mas é trabalhoso. Teatro. Olha, faz parte da respiração e da vida. Cosplay. Diversão pra todo fim de semana. Dublagem. É meu espírito e minha alma. Palco. Não consigo sair de lá. E paixão. Arte. Bom, essa foi a nossa entrevista. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem vindo. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Iata, ao Henry, Opa! por ter cedido um horáriozinho, cedido um espaço para poder a gente estar discutindo e debatendo essas questões, que acho que todo esse conhecimento, toda essa experiência é válida e merece ser compartilhada. E sempre que precisar, pode chamar aí de novo, né? Sempre tem trabalhos novos aparecendo, então, de repente... Ou melhor, vice-versa. Eu te chamo, você também pode me chamar, né? Perfeito. Né? Então, nada que mais justo. É, isso é. O universo do trabalho, o universo do audiovisual é da cooperação. É não do corporativismo, ao contrário. É da cooperação. Sempre um ajudar, sempre um dar espaço para o outro para poder ter a oportunidade de sentir na pele a coisa. Você bem sentiu na dublagem, até mesmo com o dublador amador, uma hora ele vai sentir na pele as coisas. Porque, como a gente falou, dublar não é brincadeira. É coisa séria. E exige bom curso de teatro. Já a gente pode até falar no coral se quiser. Podemos falar? Uhum. A frase é todo ator tem que ser todo dublador tem que ser ator. Vamos lá? Beleza, vamos lá. 2, 3, hein? Todo Todo dublador dublador tem que ser ator. ator. Né? Que essa é a frase mais importante. Sim. Porque sem ter uma noção de teatro, sem ter as devidas preparações, como é que você vai poder fazer qualquer coisa, qualquer personagem? Pois é. Né? Que nós fandubbers, que nós fazemos tudo na raça, a gente sente e precisa mesmo. E aquilo. Se você tem um trabalho de qualidade, né, mas que eu falo também, nas coisas que você até falou uma frase muito boa, que Figueira Júnior, né? Que para poder continuar fazendo o trabalho bem, é praticando, é trabalhando. Exato. Em outras palavras, se você uma produção audiovisual, mesmo estando desempregado, você não pode ficar parado esperando para o emprego aparecer. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Exatamente. E até mesmo, é claro, a dublagem amadora não leva a lugar nenhum. Ao contrário, ela só vai, entre aspas, né, pode aparecer um celeiro de talentos, pode aparecer muita gente que é talentosa, isso acontece. Sim. E eu já conheço alguns casos, eu só não revelo por questão de segurança e respeito, mas eu posso falar com todas as letras. Existem pessoas aí nesse universo que podem um dia explanar. Só basta delas mesmas tentarem, batalharem e tirarem o bendito do DRT, que sem isso... Exatamente. Abraço. Pois é. Né? Faça essas honras. Bom, né, eu quero agradecer aqui o convite, né? Porque não é sempre que a gente pode falar sobre todos os bastidores e também sobre o nosso trabalho, né? Muitas vezes a gente só faz o trabalho e mais nada. Então eu agradeço aqui o convite, né, a participação e tudo mais. E né, eu queria saber se eu posso até fazer aqui a propaganda do meu canal. Por favor, mesmo, por né, favor. O Yatalog. Então, queria que a galera entrasse lá no Yatalog, né? youtube.com/YATTALOG, né? Yatalog. Toda sexta-feira às 10 da manhã tem um episódio novo da websérie A Saga dos Inscritos.
né? Que é uma mistura. Então não vai ser sempre comédia, também não vai ser sempre drama. Vai ter um pouquinho de tudo e de vários estilos de canais de YouTube diferentes. Meio que mostrando um pouquinho como é o universo do YouTube, né? E um pouco de fora também como funciona. Mas é isso aí. Então, até mais. Bom, galera, é isso. Deem aquele like. Por favor, ajudem a fazer esse canal crescer, né? Todos nós crescemos, que isso é muito importante. E também vou deixar na descrição os links que eu citei, do registro do DRT e também de algumas coberturas de eventos que eu também faço. E cheguei a fazer, inclusive, da participação desse danado, desse sem vergonha aqui, safado. Sempre. Fantástico. É um menino fora de série. E aí também eu gostaria de saber a sua opinião. O que vocês acharam? E também mandem, comentem aqui que vocês, em todos os aprendizados que vocês aprenderam com esses ensinamentos. Beleza? Dúvidas, perguntas, o que vocês quiserem, podem comentar aqui embaixo. Beleza? Então, até a próxima.